Noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Parque Espiritual Monte Alverne nesta noite de sábado, encerrando as atividades do dia. Hoje teremos a palestra pública do nosso irmão Milton Orrata com o tema 2022, o despertar espiritual. Hoje nós vamos nos abster dos avisos iniciais sobre as atividades do Monte Alverne. Qualquer dúvida que os irmãos presentes no nosso auditório ou mesmo em suas residências tiverem, podem entrar em contato através das redes sociais, do Facebook, do Instagram e também do YouTube. A nossa palestra está sendo transmitida também ao vivo pelo YouTube. Nós damos as boas-vindas a todos os irmãos presentes, aqueles que estão em suas residências, que não puderam comparecer na noite de hoje. E vamos iniciar então com uma locução do nosso irmão Renato, abrindo a noite. Me desculpem, esqueci da prece inicial. Vamos chamar o nosso irmão Giovan para fazer a prece inicial. Então vamos fechar os nossos olhos, mentalizar nosso Mestre Jesus, procurando elevar nossos pensamentos às esferas mais altas, para agradecer a Jesus, aos seus emissários, aos mentores desta casa, pela oportunidade que estamos tendo nesta noite de participar deste trabalho de harmonia, de paz, de conhecimento, que nos irá fazer muito bem. Agradecemos aos mentores da casa que têm nos assistido durante décadas, trazendo saúde, alegria e paz a todos os irmãos encarnados e desencarnados que entram no espaço do Monte Alverne e recebe as vibrações, as energias salutares que circulam neste ambiente. Que Jesus, nessa noite, ilumine esta casa mais uma vez e que o nosso irmão palestrante possa ser intuído de forma que suas palavras tragam conhecimentos para todos nós. Que assim seja. Muito obrigado, Giovan, pela prece inicial. A palavra, Renato. Então, boa noite a todos. Nessa oportunidade, da noite de hoje, de sábado, um sábado que podemos dizer que é especial, porque estamos na Páscoa, A Páscoa passou ontem, na sexta, e amanhã, no calendário cristão, se comemora o renascimento, a ressurreição do Cristo. Então, envolvidos, por essa aura, por essa lembrança desse momento tão sublime do nosso Divino Mestre Jesus, nós lembramos de uma crônica de Humberto de Campos, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, intitulada A Última Tentação. É uma crônica curta, eu vou fazer a leitura e depois um brevíssimo comentário. O mais importante é a leitura desse texto tão lindo. Então, A Última Tentação. Dizem que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos, no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Contemplou em silêncio a turba enfurecida. Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se devera morrer, sedento em enxagas, sobre um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da véspera.
Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A saudade amargurava-lhe o coração. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais se confiara? Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Como entregara, assim ao preço de míseras moedas, o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, que em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Felipe e Bartolomeu, e desejou escutá-los. Rememorou suas conversações com Mateus e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum, de encontro ao peito. De reminiscência a reminiscência, teve fome da ternura e da confiança das criancinhas galileias que lhe ouviam a palavra, deslumbradas e felizes. Mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se agora à distância. Recordou Zebedeu e suspirou por acolher-se-lhe à casa singela. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo, em terrível desapontamento, mas precisava socorrer para sustentar Maria, a angustiada mãe, ao pé da cruz. O mestre desejava alguém que o ajudasse de perto, em cuja carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Foi quando viu levantar-se, dentro da multidão desvairada e cega, alguém que ele, de pronto, reconheceu. Era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto, no pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou: amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ia o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás triunfante da cruz. Dize que os teus amigos são covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra para que domines todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. Jesus escutou com expressiva mudez, mas o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar translúcido. Sim, pensava, Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente que com os dias se transforma no tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Judas entregara-o, mas não por má fé. Iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou no ilmo d'alma a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia do coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: perdoa-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Neste instante, porém, em vez de deter-se na contemplação de Jerusalém dominada de impiedade e loucura, o Senhor, nosso divino Mestre Jesus, notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo, e viu que os anjos iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celeste.
uma paz indefinível e soberana estampara-se-lhe no semblante. O mestre vencera a última tentação e seguiria agora, radiante e vitorioso, para a claridade sublime da ressurreição eterna. Então, né, está dito assim a mensagem de hoje, com essa crônica belíssima, né, do nosso querido Humberto de Campos, lembrando essa passagem do nosso Divino Mestre, que possamos, né, perdoar, caminhar nessa vida e nas próximas que virão, nesse exercício, nesse aprendizado do perdão, para todas as nossas pequenas situações de conflito, e claro também para situações mais desafiadoras de conflito. A nossa missão principal na vida é essa mesma que o Mestre passou, né? Nessa agonia no Gólgota. Perdoar, né? Aprendermos a perdoar verdadeiramente nossos corações, porque só esse perdão pode nos libertar, e como assim foi para o nosso Divino Mestre, né, ver, né, os planos espirituais se abrirem dentro dos nossos corações. Então, que assim seja. Então, já de imediato, a gente vai passar a palavra ao Milton para dar início à palestra. Alô, alô. Bom, meu nome é Milton, eu sou médio aqui da casa, né? E hoje nós vamos falar sobre esse tema. 2022, ano do despertar espiritual. Eu vou tirar a máscara porque eu acho que nós estamos guardando uma boa distância, né? Mas, veja, esse tema... eu tenho que falar mais perto, é que eu não estou acostumado. Eu não sou palestrante não, viu, gente? Nós vamos só trocar umas ideias aqui, e eu preparei um material que eu acho interessantíssimo, que a gente leve ao conhecimento de todos. Ixi, o que houve aqui, meu Deus? O que houve? Bom, então, veja bem, esse ano de 2022, ele é um ano muito especial para todos nós que estamos nessa peregrinação a caminho do retorno à casa do Pai, né? Então, exige de nós abrir a mente, ver além, pensar e agir em 5D, ou seja, na quinta dimensão, romper mesmo as nossas barreiras, as nossas premissas, né? Quebrar paradigmas. Isso por quê? Porque precisamos nos reconstruir. A verdade é essa. Nós precisamos ser um novo ser, iluminado, espiritualizado, e confirmar essa nossa disposição para o despertamento emocional, espiritual. E é um ano assim, muito assim, propício para a gente fazer essa nossa reconexão com Deus. A verdade é que, até então, a gente tem estado assim, até meio que afastado dele, e principalmente desses ensinamentos de Cristo. Estamos todos vivendo assim, sabendo do Evangelho, das lições que Cristo nos legou, e mesmo assim nós teimamos em viver uma vida extremamente materialista. Mas é chegada a hora, vocês vão ver aqui nas colocações da espiritualidade, que nós precisamos mudar. A gente precisa fazer a nossa parte, e a espiritualidade conta com isso.
Nós temos que ter essa coragem, essa iniciativa e essa atitude. Tá certo? Tá. Tá bom. Tá bem aí, irmão? Tá. Eu vou falar de um tema que, assim, vai um pouquinho além daquilo que comumente se fala nas palestras espíritas. Isso por quê? Porque a realidade nos pede isso. Se você entrar no YouTube, você vai ver muita novidade, muitas coisas interessantes, né? E eu trago aqui as fontes de tudo aquilo. Eu não me afasto da doutrina espírita em momento algum. Eu me baseio basicamente nas obras do Kardec, né? Principalmente o Livro dos Espíritos, o Evangelho, obras póstumas e Gênese, que eu tenho certeza absoluta que as gerações futuras, se já não estão estudando elas, vão com certeza estudar. Tá certo? A Gênese é uma obra fantástica de Kardec, codificada por Kardec, e merece um estudo assim, muito profundo, e depois uma nova avaliação, reavaliações de tudo aquilo que contém nela. Mas também eu me baseio em informações de muitas obras dos autores consagrados dentro da doutrina espírita, e também fora dela, né? Eu costumo, assim, estudar muito. Diariamente eu estou estudando, lendo os livros, né? E vendo vídeos, principalmente desses 3 autores aqui, ó. Eu ia trazer um marcador e esqueci. Mas a Mônica Medeiros, que é uma doutora, médica, estudiosa, conhece assim de cada palavra do Pentateuco kardeciano, e ela dirige um centro lá em São Paulo, a Casa do Redentor. Ela é espiritualista, sensitiva e tem contatos permanentes com entidades do plano espiritual. No momento, nós vamos falar sobre isso, nós estamos sendo visitados, auxiliados nesse processo de transição para a fase de regeneração, por muitas entidades a convite de Jesus Cristo. Essa é que é a realidade, tá certo? E aí é que eu extrapolo um pouco daquilo que normalmente se fala dentro da doutrina espírita. E essa Mônica Medeiros, ela recebe uma entidade fabulosa que, assim, eu aprendi a gostar muito dela e até já tive um contato com ela, espiritual, em desdobramento, né? Que se chama Sheilian. Ela é de um outro planeta e está entre nós aqui, humanos, terrenos, né? Nos auxiliando nesse processo de regeneração. Vital Frozi, ou Vital Frozi, né? É um psicoterapeuta espiritualista, sensitivo, também é um canalizador fabuloso, e ele tem por missão, no momento, trazer mensagens de esclarecimento ao povo em geral. Então, eu recomendaria que vocês o procurassem no YouTube e procurassem escutar as mensagens dele, são muito altaneiras, muito instrutivas e muito esclarecedoras. E também esse Laércio Fonseca. Esse Laércio Fonseca, ele é físico, é ufólogo, é professor, né? É espiritualista e sensitivo. A exemplo da Mônica Medeiros, ele também tem contatos permanentes com esses ETs e os defende até debaixo d'água. É uma pessoa assim que queria ter esse contato, começou a ter, e até hoje conversa com eles normalmente, diariamente, tá certo?
Então, eu estou me baseando basicamente neles. Eu pulei aqui essa tela aqui. Eu não sei por que ele está assim meio fora, né? Mas para a gente fazer essa palestra, nós vamos partir de algumas premissas, tá certo? A gente tem que abrir a mente e todos nós estamos sabendo que a Terra está ascendendo a era de regeneração. Nós estamos no limiar do processo de provas e expiações e vamos entrar agora na era de regeneração. Espíritos superiores nos auxiliam nessa transição. Eles estão presentes como nunca estiveram. Jesus Cristo, inclusive, está muito próximo de cada um de nós. E também uma espiritualidade que dá sustentação a Ele. Estão junto conosco, permanentemente nos auxiliando nisso. Então, nós estamos fazendo uma peregrinação de retorno a Deus. Na verdade, é isso aí. Somos seres que nascemos puros, tá certo? Somos fractais da monada de Deus, estamos retornando a Ele. Mas, para isso, é preciso que a gente vivencie essa experiência física, porque ela é necessária na nossa ascensão, né? Isso tudo dentro da mais absoluta normalidade, como nós vamos ver que a espiritualidade nos fala sobre isso. Estamos de retorno a Ele, e esse retorno implica necessariamente na passagem pela experiência física, ou na Terra, ou em outros orbes, outros planetas que estão na mesma fase de criação. Então, estão evoluindo como ser vivo que é cada orbe que nós conhecemos, né? São bilhões dele nessa imensidão de universo da casa de Deus. Então, nós já vimos aqui, ó. Então, aqui a gente começa. Eu gosto de colocar aqui no fundo a fonte da informação e a data que ela foi publicada, né? Aqui, no caso, eu estou extraindo essa frase da Gênesis, no capítulo 18, Sinais dos Tempos. Olha o que eles falam, né? O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo incomensurável conduzido por um número não menos incomensurável de inteligências, tá certo? Nós vamos ver isso também. Um imenso governo onde cada ser inteligente tem sua parte de ação sob o olhar do soberano mestre. Quem que é o soberano mestre? É Deus, é Jesus Cristo, né? Que se manifesta como se manifestaria o Pai aqui entre nós, né? Cuja vontade única mantém a unidade por toda parte, sob o império dessa vasta potência reguladora. Tudo se move, tudo funciona numa ordem perfeita. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos vivenciando aqui na Terra, momentos bons, momentos ruins, eles já assim, transcorrem dentro da mais absoluta normalidade, e Deus sabia disso, na sua sabedoria infinda. Ele sabia que nós cairíamos, nós levantaríamos e prosseguiríamos. Todos nós, isso está dito nos livros do Kardec, estamos em evolução, apesar de eventualmente estarmos passando por fases difíceis. Mas tudo isso é normal aos olhos de Deus. Aí alguém poderia perguntar para mim, mas por que Deus permite que tanta desgraça aconteça no mundo, né? Isso tudo faz parte do nosso processo de aprendizado. Sobretudo porque tudo aquilo que nos acontece de ruim é produto das nossas próprias atitudes, das nossas próprias ações. E trazemos
um modus operandi onde a gente aprende muito mais nas quedas. Essa é que é a verdade. A gente aprende muito mais nas dores. Então, Deus, em sua sabedoria infinda, eles aproveitam tudo isso. Deus não está ignorando nada disso, do que a gente passa por aqui. Mas ele aproveita isso. Por quê? Porque, nós vamos ver mais para frente, a gente vive uma dualidade entre o bem e o mal. Tá certo? E a gente precisa discernir, aprender a discernir aquilo que nos convém e aquilo que não nos convém. Aprender a ver a luz onde há trevas, aprender a sorrir onde há tristeza e assim por diante. Essa dualidade entre o bem e o mal é uma coisa que está inerente a nós, mas não nos pertence. Nós precisamos realmente aprender a ver o lado positivo daquilo que nos convém em tudo isso que a gente vivencia nessa experiência. Por isso que Deus, ele aparentemente está assim, tranquilo, né? Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos ascender até ele. Ok? Se a morada terrestre, isso aqui está no Evangelho, no capítulo 5, a felicidade não é desse mundo. Isso foi dito por Kardec, assim, condensando uma informação de um espírito elevado, em 1864, tá certo? Se a morada terrestre está destinada às provas e à expiação, é preciso admitir que existem alhures, moradas mais favoráveis, onde o espírito do homem, ainda aprisionado numa carne material, possui em sua plenitude os prazeres ligados à vida humana. Ou seja, fica muito claro aqui que, já naquela época, de uma forma assim, mais ou menos velada, né? Se dizia claramente que todos os planetas desse universo imenso de Deus são habitados. São habitados por seres que assim, migram de um orbe para o outro como uma coisa muito natural. Nós todos, eu asseguro para vocês, não somos originários daqui. Somos todos oriundos de outros planetas. Tá certo? Então, a gente sabe que nós estamos caminhando para um mundo muito melhor. E esse processo de regeneração que todos nós conhecemos dentro da doutrina espírita, ele é uma prova concreta disso aí. Contudo, embora as imperfeições, porque a nossa fase atual é de uma... assim, de saliência das imperfeições, nós somos muito falhos. Apesar da vinda de Jesus, apesar da vinda de todos os apóstolos, apesar do Evangelho redivivo com todas as suas lições, nós ainda teimamos em buscar assim, o nosso personalismo, né? Trabalhar o nosso ego, buscar objetivos de vida extremamente assim, fora dos propósitos superiores, que são os objetivos efêmeros, materiais, pura e simplesmente, né? Então, veja, eles nos fazem exatamente, eles nos fazem, eu digo, a espiritualidade, tá? Eles nos fazem, de vez em quando, parar para refletir sobre isso. E o ser humano comum, esses que não acompanham, por exemplo, esses estudos, esses vídeos, não estão atrelados a nenhum tipo de movimento religioso com mais fervor, né? Eles se esquecem disso e pensam que a vida, por exemplo, ainda até hoje, tem muita gente que pensa que a vida se resume nisso que a gente vive aqui, essa vida perseguindo
fama, riqueza, glórias efêmeras, né? Ou seja, valorizando os objetivos personalistas, pura e simplesmente. E nós vamos ver que isso está muito distante daquilo que a gente tem que fazer. E aí, veja, eles falam o seguinte: todos temos função pessoal intransferível nas engrenagens do mundo. Não te afirmes à margem, nem te dê por inútil. Ou seja, nós temos que fazer a nossa parte, gente. E por isso o tema de hoje, 2022, é um ano especial. É um ano que a gente tem que consolidar o nosso despertamento consciencial, o nosso despertamento espiritual. Tá certo? Temos que fazer forças nesse sentido e nós vamos ver por quê também. Diremos que o nosso globo, como tudo quanto existe, está sujeito à lei do progresso. Todo ser vivo, e o nosso organismo, a exemplo de cada um de nós, a exemplo de uma plantinha lá no jardim, ele é um ser vivo que está crescendo, que está evoluindo, que está ascendendo, fazendo esse mesmo caminho que vai nos levar um dia à nossa monada original, que é Deus. Nós somos fractais, parte integrante dessa nossa origem, que é Deus. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela purificação dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Isso foi escrito em Gênesis por Kardec, recebendo a orientação que ele codificou, em 1868. Nós sabemos que, na verdade, assim, a espiritualidade nos diz que um processo de regeneração, ela dura, em média, 300 anos. Isso em qualquer planeta. Todos os planetas começam como a Terra começou, um plano primitivo, passou por provas e expiações, vai para a regeneração, daí para um mundo feliz e depois para um mundo ditoso ou totalmente assim celeste já, né? Então vejam, na verdade esse processo de regeneração começou em 1757. Aí você põe 100 anos, 1857, põe mais 100 anos, 2057, né? É isso, né? 300 anos. De 1757 a 2057, que vai ser o primeiro ano do mundo de provas, do mundo de regeneração aqui na Terra, vai cair exatamente em 2057, como disse o nosso querido Emmanuel, né? E aí vem um detalhe. Já não é mais somente o desenvolvimento da inteligência, porque nós sabemos que o ser humano, por exemplo, ele já é dotado de uma inteligência muito grande. Ele atingiu, em termos de conhecimentos, de tecnologia, um avanço muito grande, mas moralmente ele deixa a desejar. E aí é que a peneira vai ser feita, você entendeu? O que os homens necessitam é a elevação do sentimento, e por isso é preciso destruir tudo quanto possa excitar neles o egoísmo e o orgulho. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, é o de fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora. Isso foi dito em 1868, porque no plano espiritual, essa questão de tempo e espaço é diferente, tá certo? Assim, 100 anos é um piscar de olhos. É uma velocidade muito maior. Tal é o período no qual vamos entrar a partir de agora,
o qual marcará uma das fases principais da humanidade. E aqui um parênteses, gente. Nós, na verdade, somos privilegiados. Por que isso? Porque escolhemos vivenciar na Terra nesse exato instante que nós estamos vivenciando. Tá certo? Nós temos que dar graças a Deus. Por quê? Porque, assim, por incrível que pareça, Deus, Jesus Cristo, a espiritualidade maior que nos cerca, eles veem isso como se fosse um ato heróico nosso. E nós vamos ser úteis, nós vamos entender essa forma de visão deles daqui a muitos milhares de anos, quando a gente já for integrantes de um orbe muito mais evoluído, e aí eles vão nos utilizar para ajudarmos, como temos espíritos mais elevados aqui nos ajudando nesse instante, nos arcabouços aí dos planos espirituais. Tá certo? Nós vamos ver que, assim, eles nos consideram verdadeiros heróis por causa dessa nossa disposição de termos escolhido vivenciar nesse período. Então, veja, tudo que está acontecendo de uma forma dentro da mais absoluta normalidade. Tudo segue a ordem natural das coisas e as leis imutáveis de Deus não serão subvertidas. Chegou o momento que Deus falou assim, agora basta. Agora a terra tem que ascender e aqueles que estão, porventura, renitentes quanto a essa ideia, eles vão ser eliminados. É aquela velha história dos 2/3 que se salvarão e 1/3 que se salvará. Na verdade, assim, o que a espiritualidade nos diz é que cerca de 70% tiveram a chance de fazer a ascensão, esse caminho da ascensão, mas não aproveitaram, infelizmente. Então, veja, não que eles vão parar de progredir, não. Eles vão ser degradados para outros planetas que estão nessa fase de reino primitivo ainda, de orbe primitivo, e lá vão continuar sob a tutela de Deus, sob as leis imutáveis de Deus, dar continuidade ao processo de evolução. Tá certo? Eles vão continuar crescendo, sim, mas não num planeta que vai ascender à 5ª dimensão. Só para vocês terem uma ideia, veja, essa 5ª dimensão, que é o início do nosso processo de regeneração aqui na Terra, ele vai lá para a 12ª, 13ª dimensão. Nessa fase, já estaremos assim, evoluídos de tal forma que estaremos fazendo viagens interplanetárias, intergalácticas, da forma como fazem esses espíritos que estão aqui na Terra nos ajudando, como, por exemplo, essa Sheilian, tá certo? Ela está assim, numa atividade muito grande nesse campo social. Nós vamos ver um pouquinho mais adiante que existem, por exemplo, muitas frentes, muitos espíritos evoluídos com esse propósito de nos auxiliar, sem que a gente perca mais tempo, sem que a gente perca o foco da nossa jornada nesse processo, né? Então, os tempos marcados por Deus são chegados. Agora, mudar ou mudar, tá certo? Dizem-nos de todos os lados em que grandes acontecimentos vão se realizar para a regeneração da humanidade. E muita coisa está acontecendo em 2022, como eu vou buscar falar aqui, né? Nesse tempo, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça.
é o movimento universal que se opera no sentido do progresso moral. O velho mundo estará morto e viverá na história, como hoje acontece aos tempos da Idade Média, como seus costumes bárbaros e suas crenças supersticiosas. Isso está na Gênese, que foi escrita em 1868, no capítulo Sinais dos Tempos. Tá certo? Então, nós aqui, sim, infelizmente, ignoramos afirmações como essas. Em 1868, eles já se preocupavam com isso, há 120 e poucos anos atrás. Eles já nos alertavam para isso, né? Quando se diz que a humanidade chegou a um período de transformação, é que a Terra deve se elevar na hierarquia dos mundos. Não vedes nestas palavras nada de místico, mas, ao contrário, o cumprimento de uma das grandes leis fatais do universo, lei do progresso, contra as quais se quebra a má vontade dos homens. Então, nós sabemos que começamos com mundos primitivos, né? Depois nós migramos para essa era de provas e expiações, que nós estamos saindo dela agora, já aprendemos tudo que podíamos ter aprendido. Tivemos o privilégio de ter Cristo e cada um dos apóstolos que ele, ao longo dos tempos, mandou para nós, você entendeu? Cristo sempre esteve à frente do planeta Terra. Isso por determinação, por nomeação de Deus. Nós vamos ver também que tem uma afirmação da espiritualidade nesse sentido. E agora, veja, nós estamos indo para o mundo de regeneração. Só assim uma curiosidade, né? Segundo Vital Frozy, ele diz assim, né, que nós estamos na terceira dimensão. Na terceira dimensão, a gente percebe as coisas porque ele tem um formato. Nós precisamos saber qual é a largura, qual o comprimento, qual o peso, né? E aí a gente dimensiona aquilo que a nossa percepção nos permite. Mas na quinta dimensão para frente, tudo é diferente. E à medida que você vai subindo, as coisas começam a ser diferentes, muito diferentes, né? Por exemplo, Jesus, só para vocês terem uma ideia, Vital Frozy, ele fala o seguinte: Jesus Cristo, ele está numa dimensão tão elevada que ele, com a força do pensamento, promove mudanças substanciais. Ele está na 153ª dimensão. Imagina isso. Por isso é que ele ressuscitou Lázaro e ressuscitou muito mais mortos, fez voltar a visão para cegos, né, deficientes visuais, e fez uma série de coisas que a própria Bíblia fala, e muito mais do que o que a Bíblia fala, porque tem muitas coisas que foram omitidas pela igreja dominante, né? Isso só para vocês terem uma ideia de onde nós podemos ascender ainda, né? E quanto nos falta para ascender. Por isso, Deus semeou no vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais os vossos esforços e as vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Então, veja, aí a gente tem uma ideia da nossa mediocridade, né? Essa é que é a verdade. Quer dizer, a gente busca ficar famoso, ficar rico, ter dinheiro, ter um carrão da moda, né? Quando tudo isso é uma grande matrix. E, na verdade, a gente vive uma grande matrix. O que importa mesmo é a nossa espiritualização, é nos tornarmos fraternos, nos tornarmos seres coletivos, tá certo? Esquecermos que somos isso ou aquilo
e pensarmos coletivamente por meio da purificação e da nossa espiritualização. A humanidade se transforma como já se transformou em outras épocas. E cada transformação é marcada por uma crise que é para o gênero humano, o que são as crises de crescimento para os indivíduos. Crises frequentemente penosas, dolorosas, que para elas arrastam gerações e as instituições, mas sempre seguidas de uma fase de progresso material e moral. Então, veja, a partir de 2022, não tenho dúvidas, principalmente a partir de 2025. Por quê? Porque grandes mudanças estão acontecendo, e é isso que eu quero trazer para vocês, tá? Nós estamos vivenciando um ano que vai ser um divisor de águas. Nós vamos lembrar lá para frente, as gerações futuras vão falar assim, olha, antes de 2022 a Terra era assim, depois de 2022 se transformou para isso aqui que nós vivenciamos hoje. Isso já foi dito em 1868, segundo a Gênesis. Tudo isso aqui que eu estou lendo para vocês, eu extraí da Gênesis, tá certo? Então, 2022, os desígnios de Deus prevalecerão. Aceitação, aqui assim, veja, já vou falar algumas coisas sobre a forma como a Terra era encarada, tá certo? A Terra sempre foi encarada como um planeta hostil e primitivo pelos povos de orbes mais evoluídos. Essa é que é a realidade. Eles nunca nos aceitaram, mas a partir desse ano, nós passamos a ser uma espécie de menina dos olhos desses planetas. Por quê? Porque eles nos aceitaram como uma comunidade intergaláctica voltada para o bem. E estão trabalhando muito nesse sentido. Derrocada do governo oculto. Aqui nós já vamos começar assim, extrapolar um pouquinho além do que o Kardec nos trouxe dessa convivência, dessa relação com outros mundos e outros planetas. Ele não falou aquilo, com certeza, né, não falou sobre isso na época, porque senão aí, assim, com certeza a doutrina espírita e toda a obra dele não sairia do chão. Ele seria, sei lá, talvez massacrado, né? Então, 2022 é uma era, é um ano que vai marcar a nossa propensão, a nossa atitude voltada para o progresso moral. Nós vamos vivenciar a partir de agora um progresso tecnológico que nunca assistimos aqui. Essa é que é a realidade. A velha Terra deixará de existir. Progresso tecnológico, só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo. Muito breve, e isso tudo já existe no plano espiritual. Eles falam para a gente o que estão trabalhando, eles já trabalham uma tecnologia com mais de 100 anos de adiantamento e que vai, assim, voltar para cá. Só para ter uma ideia, eles têm um equipamento que chama BedMed, que muito breve vai estar aqui, antes mesmo de 2057. Esse equipamento vai curar qualquer doença. Essa indústria farmacêutica atual, que produz remédios para assim, manter os pacientes doentes, tem seus dias contados, com certeza absoluta. Não será mais necessário. Nós vamos ter uma espécie de um tablet que vai nos permitir conversar com a mãe que já desencarnou, com o pai que já desencarnou, e assim por diante. Você entendeu? Assim, com a maior naturalidade.
é como se fosse um celular que você vai carregar e quando você quiser, ô mãe, como é que você está aí? Você vai bater um papo com eles numa boa, sem problema nenhum, tá certo? Então, a velha terra que nós conhecemos e vivenciamos hoje vai deixar de existir. Essa velha terra que foi marcada por problemas de toda ordem, guerras sanguinolentas, perseguições religiosas feitas em nome de Deus, a Inquisição, a escravidão, né? Esse movimento de escravidão, que, aliás, é um dos karmas que a gente paga até hoje, porque a gente paga karmas coletivos e pagamos karmas individuais. E um deles, com certeza, é essa da escravidão, tá certo? Que, assim, é uma humilhação, né? Uma humilhação do ser humano. O ser humano, por causa da sua índole ainda muito ruim, ele provocou muitas coisas, assim, nessa linha, né? Aí, aqui um capítulo à parte. Esses autores, principalmente, que eu falei para vocês, eles falam da hierarquia de comando da Terra e do universo, tá certo? Todos eles falam a mesma coisa e não se comunicam. Então, é sinal de que isso existe. E isso aqui, assim, de uma certa forma, encontra ressonância em tudo aquilo que Kardec também publicou. Acima de tudo está Deus. E nós temos que confiar nisso. Nós somos fractais da grande monada da fonte criadora que é Deus. Então, somos luzes. Jesus Cristo falou isso. Vós sois luzes. Vós sois deuses. Nós temos que fazer com que isso se torne uma realidade. Tá certo? Abaixo de Deus está uma comunidade, um conselho dos espíritos puros, do qual Jesus Cristo faz parte. Nós vamos botar uma tela aqui para falar algumas coisinhas sobre isso. Existe também uma confederação intergaláctica. Todos eles falam disso aí. Essa confederação intergaláctica, ela tem fins pacíficos. E, de uma certa forma, também, ela é comentada nos livros espíritos. Você lê determinados livros, você vai ver que, no processo de criação e desenvolvimento da Terra, existiam engenheiros, existiam biólogos, existiam, enfim, cientistas de todas as áreas trabalhando no quê? No aperfeiçoamento genético, no genoma do ser humano, tá certo? E de todos os seres vivos, desde uma pedra, passando para o reino animal, vegetal, e chegando ao reino hominal. Essa turma está trabalhando firme até hoje. Então, de vez em quando, você ouve umas conversas assim, do tipo... você vê vídeos falando sobre isso, né, de abdução de seres humanos, né, e que depois ele volta, conta a história toda. Isso é realidade, gente. Eu sei, por exemplo, que esses diretores de cinema, eles participam em desdobramento de reuniões, principalmente com essa Federação Intergaláctica. Essa Federação Intergaláctica, ela já é um órgão de mais segurança, de controle, é um órgão militar. Ele tem um posto de comando que se chama Ashtar-Sheran, né? Que todo mundo confunde com o nome de um ser, mas, na verdade, é um posto de comando. Eles cuidam, e hoje, mais do que nunca, cuidando da segurança da Terra, para que ninguém mais viole esses desígnios de Deus. Então, veja, essa estrutura é uma estrutura básica, mas
assim, a gente pode partir do princípio de que tudo isso merece crédito, porque ninguém trabalha sozinho, muito menos Deus, muito menos Jesus. Jesus, por exemplo, quando esteve entre nós, de cara ele já arrebanhou para junto de si os discípulos, né? E com eles fez todo um legado de muito amor, né? Aqui nós vamos começar a falar mais claramente do que está acontecendo na Terra hoje. Isso aqui é uma mensagem. Aliás, aqui eu estou falando da comunidade dos espíritos puros, isso está em A Caminho da Luz, no capítulo Gênese Planetária, né? Só para corroborar aquilo que a gente tinha falado de Jesus Cristo, né? Que ele faz parte dessa comunidade. Reza as tradições do mundo espiritual que, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor, Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, do qual Jesus é um dos membros divinos, ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta por 2 vezes no curso dos milênios conhecidos. Isso foi escrito em 1939, mas a gente já sabe que, na verdade, eles se reuniram mais vezes, né? Eu, por exemplo, marquei 3 aqui que são significativos. Uma vez eles se reuniram quando a Terra foi formada. A outra vez, quando discutiram a necessidade da vinda de Jesus ao planeta Terra. Em 1969, quando o homem pisou na Lua pela primeira vez, essa comunidade de espíritos puros, eles estavam muito preocupados com a evolução tecnológica do ser humano, em contradição à evolução moral. Tá certo? Então, veja, eles ficaram preocupados porque o homem já estava dominando a tecnologia das bombas atômicas, né? E poderiam, a qualquer momento, destruir a Terra como um todo. Então, isso por quê? Porque quando se explode uma bomba aqui, ela vai ter reflexos na galáxia toda e talvez até no universo. Tá certo? Então eles se reuniram e deram um prazo para a humanidade de 50 anos, fim dos quais, se o homem não provocasse nenhuma guerra de extermínio, né, como eles falaram, a gente prosseguiria nesse processo de progressão ao mundo regenerado. E, graças a Deus, chegamos no final desse tempo, em 2019, em julho de 2019, e não provocamos nenhum, mas tivemos muita ajuda da espiritualidade nesse sentido, porque o homem, a todo instante, esteve prestes a provocar isso. E eu diria mais até, né? Agora que nós estamos tão próximos, e tem gente que fala em guerra mundial, destruição em massa, nada disso vai acontecer, porque agora nós estamos sob o comando dessa federação intergaláctica e dessa estrutura toda que quer que a gente chegue a essa fase. E falta muito pouco, gente, 20 e poucos anos, 25, 27 anos, né, Vinícius? Então não temos que se preocupar, senão com a nossa contribuição efetiva para que isso aconteça. Tá? E aqui, um apêndice especial que eu quero comentar um pouquinho sobre isso. Vital Frozy, que é esse mensageiro da luz, e que nos traz, assim, recebeu essa missão de esclarecer a população,
nesse vídeo, O Poder Está em Você, ele diz o seguinte, olha: a humanidade terrena se tornou uma presa fácil da dominação arconte, que aqui aportou há cerca de 350 mil anos, oriundos do sistema de Órion. Tais raças alienígenas, no seu princípio, tinham seu interesse voltado apenas aos recursos naturais da Terra. Porém, com o decorrer do tempo, decidiram utilizar o trabalho dos humanos para servi-los. Eles, pura e simplesmente, nos escravizaram esse tempo todo. Por isso é que eu disse que nós vivemos uma matrix. Através do hibridismo, eles gostaram da Terra, acharam o povo, que era muito primitivo ainda, uma presa fácil, e nos aprisionaram à vontade deles, primeiro pelo medo e depois pelas pressões sutis, né? Foram colocando representantes em todas as hierarquias de comando entre os encarnados. Lembrando que os tais alienígenas nunca encarnaram na forma humana. Isso os líderes, tá certo? Permanecendo sempre no topo da pirâmide dominadora, mesmo que fora da crosta terrestre. Ou seja, eles foram procriando com os seres humanos e deixando seres híbridos, que foram, assim, os seguidores deles, os Illuminates. Eles receberam esse nome de Illuminates. E tem muitos deles até hoje aqui junto conosco. Então eles, veja, essa força oculta, o governo oculto, isso aí a gente escuta muito, tá? Eles estão introduzidos em todos os governos, praticamente, do mundo inteiro, nos postos de relevo de todas as atividades dos seres humanos, nas empresas, principalmente nos bancos. Por isso é que eles praticam essa filosofia, essa política de trabalho, de usura mesmo, né, de exploração. Eles estão impregnados e dominando a mídia dominante, principalmente por meio das Big Techs. Big Techs são essas grandes empresas que dominam a mídia. E as escolas em todos os níveis. A gente, como o Vital Frosif diz, né? A gente não precisa nem discutir isso, a gente percebe isso. Estamos todos nós assim, horrorizados com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor e a gente não consegue fazer nada. Por quê? Por causa da dominação dessa turma. Essas são as principais Big Techs. Só para vocês terem uma ideia do que eles fazem. Controlam o mercado de tecnologia e informação, dominam as mídias sociais, TVs, jornais e redes de comunicação, dominam o mundo dos negócios, induzindo as pessoas a comprarem, venderem, consumirem produtos e serviços. Isso é um fato mesmo. Você, assim, fala com o microfone aberto do seu celular que gostaria de comprar isso, não demora 3 minutos, eles já começam a te mandar propaganda sobre esse produto. Você entendeu? Eles conhecem você mais do que você próprio. Moldam os hábitos e costumes da humanidade, conhecem tudo acerca de cada ser vivo que adentra uma única vez em sua rede de serviços. E as principais Big Techs, eu vou nominar mesmo, tá? Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook e outras. Instagram, WhatsApp, Nokia, Samsung, Tencent, Alibaba e outras tantas, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que eles fazem, porque realmente, assim, eles nos conhecem profundamente e a gente tem que evitá-los. Só que tem um detalhe: isso tudo vai cair. Deus deu um basta e foi assim um basta definitivo. Essa turma toda já está sendo afastada, exilada, segregada da terra, tá certo? E para isso se criou uma aliança da terra. Isso foi assim uma coisa fantástica. Nós estamos vivendo sob o comando dessa aliança da terra. O que é essa aliança da terra?
eles são seres sediados aqui no nosso planeta, sediados fisicamente mesmo, composto por seres humanos normais e também por esse comando, né? E eles estão assim, aliás, os líderes dessas forças ocultas, eles já não estão aqui conosco, já foram expulsos, tá certo? Isso é uma grande notícia. Só que eles deixaram esses Illuminatis aqui no meio de nós. E eles continuam tentando nos escravizar, manter esse status quo que eles sempre tiveram, né? Os umbrais deixaram de ter sentido. Então, estão todos sendo afastados. Está vindo, reencarnando entre nós, essa sexta raça humana, que são seres assim, eu diria assim, com uma inteligência superior, e que já passaram, muitos deles, por nós. E outros estão vindo de outros planetas também, como, por exemplo, o Tesla. Vocês já devem ter ouvido falar do Tesla, né? Nikola Tesla. Ele, em 1860, mais ou menos, ele inventou o controle remoto, ele inventou uma série de coisas, né? E era dominador. Ele dominava uma tecnologia de conhecimentos tão grande que ele estava muito à frente da nossa época, e foi morto porque queriam que ele usasse a inteligência dele na fabricação de armas bélicas. Você vê a pequenez do ser humano, né? Então, e junto com eles uma série de espíritos muito elevados, Michelangelo, esses músicos, esses artistas, né? Esses apóstolos, muitos deles estão encarnando entre nós para nos ajudar nesse momento. E uma grande notícia é isso aqui. As sementes estelares que eles estão falando são crianças que estão nascendo já a partir de alguns anos atrás, mas esse ano, a partir desse ano 2022, toda criança que nasce aqui no nosso planeta é considerada uma criança estelar, ou seja, ele vem com genes diferenciados, é muito mais inteligente que qualquer um de nós aqui. Eles dominam toda essa tecnologia que nós temos dificuldade para dominar, você entendeu? Então, eles estão vindo aí aos montes, e são eles os artífices da nova Terra. Eles já vêm preparados, inclusive, assim, moralmente falando, para dar um novo impulso desenvolvimentista à Terra. E aqui um pouquinho sobre a Aliança da Terra. É um comando das ações da transição da Terra. Ela está sediada aqui na Terra, no plano físico e no plano espiritual também. Ela é composta por elementos aqui da Terra, assim como por elementos do comando espiritual da Terra. São missionários encarnados e desencarnados que vêm de outros planetas, estão aqui conosco, e todos eles trabalhando nessa libertação da humanidade, libertação da ignorância, desse domínio dos Illuminatis, né? E tudo isso voltado para o cumprimento dos desígnios de Deus. Aqui um pouquinho sobre Nezara, Gezara, que essa Gezara, ela, na verdade, assim, é um movimento nascido de uma lei que foi aprovada nos Estados Unidos, que se chamava Nezara, tá certo? Só que ela ganhou contornos globais, né? E ela, hoje, está trabalhando em paralelo à Aliança da Terra, já em andamento no plano espiritual. Por isso é que virão para cá muitas novidades em termos de tecnologia no plano físico, né? Grandes e profundas mudanças serão trazidas como previsão dentro desse
desse programa que é o Guesara, né? Faz parte do processo de transição e vai promover todas essas mudanças. Então, veja, são chegados os tempos, sim, em que essas trevas todas que até então nos atravancavam a nossa evolução vão acabar, tá certo? Isso está previsto desde 1864, no ESE, e foi dito diretamente pelo Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é uma pleia de espíritos superiores, tendo à frente diretamente Jesus Cristo, e que nos trouxe assim informações muito importantes através da codificação do Kardec. Então, veja, a partir de agora, com certeza, a fraternidade vai ser a pedra angular da nova ordem social aqui no nosso plano. E nós temos que fazer a nossa parte, tá certo? O determinismo do amor, esse amor que Jesus Cristo pregou em todas as suas lições, ela tem que ser alguma coisa que vai nos nortear. Cada palavra, cada pensamento que a gente gera dentro de nós, para convergir para o crescimento do universo. O amor, aqui, assim, no ESE, eu trago uma definição de Fenelon, quando ele diz assim, o ESE é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? O amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. Os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. O amor é de essência divina, e desde o primeiro até o último possui no fundo do coração a chama desse fogo sagrado. Nós vamos compreender finalmente que a gente faz parte de uma grande família universal e que, assim, estamos sendo acolhidos por Ele para a gente poder, assim, continuar a nossa ascensão, só que agora sob, assim, o estímulo dessas leis universais. Vamos deixar de pensar individualmente, começar a pensar coletivamente, tá certo? Eu vou me omitir um pouquinho do resto da nossa apresentação, porque tem muita coisa para falar, e eu me comprometo com vocês de trazer outras informações a respeito, que eu posso fazer assim numa próxima apresentação, que eu acho que até o Renato já tá providenciando. Tem muita informação interessantíssima, mas nós temos que viver esses momentos que nós estamos vivendo com muita gratidão, na certeza de que estamos, assim, fazendo a nossa parte e buscar, assim, realmente participar ativamente desse processo que a Terra está vivenciando nesse momento. Nós vamos nos orgulhar disso num futuro muito grande, num futuro muito próximo, como se orgulham esses nossos guias, esses nossos mentores, esse comando que está à frente da evolução da Terra, com certeza absoluta, tá bom? Muito obrigado por vocês todos pela paciência, né? Escutar algumas coisas que não são comuns nas palestras espíritas, mas que era importante a gente abordar, porque são fatos que estão no nosso contexto, no contexto do dia a dia, e que faz parte da nossa evolução, tá certo? Do nosso crescimento. Obrigado a todos. Muito bem, meus irmãos, vamos dar apenas uma informação necessária que nós esquecemos no início. Hoje, após a nossa palestra, teremos aqui a confecção das fichas para as pessoas que precisem de um tratamento à distância na próxima quarta-feira.
aquele tratamento convencional que nós tínhamos aqui nas quartas-feiras ainda está sendo realizado à distância. Então, as pessoas que tiverem interesse do tratamento e necessidade podem fazer a ficha aqui ao lado após o término da reunião. Vamos convocar os médiuns presentes para a aplicação do passe coletivo e vamos pedir a nossa irmã Isa para fazer a prece final. Então vamos, nesse momento, agradecer a Jesus, aos mentores queridos da nossa casa, por mais essa noite de paz, de amor e de luz. Senhor, fazei de cada um de nós instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que possamos sempre levar o amor. Onde houver discórdia, a união. Onde houver trevas, a luz. Onde houver erro, a verdade. Onde houver dúvida, a fé. Onde houver tristeza, a alegria. Ó Mestre, que procuremos sempre mais consolar que sermos consolados. Compreender que sermos compreendidos. Amar que sermos amados. Pois é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo na vossa paz que renascemos para a vida eterna. Na noite de hoje lembramos do nosso Pai Francisco, mentor da nossa casa, que esta semana faz 37 anos de existência em Montalverne do Brasil, 21 de abril. Que Pai Francisco, que os mentores queridos e o nosso Mestre Jesus abençoe a cada um de nós nesse momento e a todos os irmãos que nos estão acompanhando. Que essa paz nos chegue até os nossos lares, aos hospitais, a todos que estão necessitados de um conforto espiritual. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Que assim seja. Que o Senhor nos acompanhe de retorno aos vossos lares. Sigamos em paz e que assim seja.